Estamos de volta com o Argumento e a nossa conversa com o reitor da Universidade Federal do Pará, professor Emanuel Tourinho. Reitor, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. A universidade, como sempre, está nas primeiras páginas da mídia. Se não é o Enem agora, é a questão da questão eleitoral, da justiça eleitoral, que tentou calar a tradicional liberdade de expressão universitária e assim por diante. Qual é a sua opinião a respeito disso? A gente sabe que já sanou, o Supremo já veio, já colocou o dedo, mas não deixa de ser um precedente, né, reitor? É gravíssimo o que aconteceu. Não existe universidade no mundo onde não se tenha liberdade de cátedra, onde não se possa discutir livremente todo o assunto. A universidade é, por natureza, um espaço para cultivar o pensamento crítico. Lá as ideias se impõem pelo debate, não pela força. Então foi muito grave o que aconteceu no país de acontecerem essas invasões, essas tentativas de cercear o debate nas universidades. Felizmente o STF tomou uma decisão, por enquanto em caráter liminar, mas que nós esperamos que se confirme na avaliação do mérito da ação, de garantir que as universidades sejam respeitadas na sua autonomia e na liberdade de cátedra. Então vai acabar tendo valido a pena, né, o que aconteceu, porque aí fica caracterizado até para as novas gerações que não ouviam falar muito a respeito da liberdade de expressão. É lamentável que a gente precise disso, né? É verdade, mas não deixa de ser algo educativo também. É positivo que tenhamos essa posição agora do STF, afirmando categoricamente que as universidades têm autonomia e que dentro das universidades há liberdade de expressão, liberdade de pensamento, e o debate de todas as ideias, com todos os pontos de vista. Reitor, o presidente eleito Bolsonaro tem dito que o ensino superior no país passará a ser gerido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Qual é a sua opinião a respeito disso? Esta é uma ideia que já esteve em circulação em outros momentos e nas outras ocasiões em que ela foi levantada, sempre o debate apontou para o fato de que você precisa pensar na educação como um sistema integral e não separar a educação básica para um lado e a educação superior para outro. Por um lado, porque a própria qualidade da educação básica depende do que acontece na educação superior. É nas universidades que nós formamos os professores da educação básica, são as universidades que fazem a pesquisa que gera tecnologias para a educação básica, são as universidades que desenvolvem programas que dão sustentação para as políticas públicas na área de educação. Então, uma engrenagem só. É uma engrenagem só, você precisa pensar esse sistema no seu conjunto. Além disso, quer dizer, você vai levar a educação superior para o Ministério de Ciência e Tecnologia e uma parte do Sistema Nacional de Educação Superior que não faz ciência, que é uma boa parte do setor privado. A ciência nacional está muito concentrada nas universidades públicas. Então, você vai gerar uma situação também um pouco injustificada. Além disso, as próprias universidades, elas têm escolas de educação básica, elas têm escolas de ensino profissionalizante, educação técnica e tecnológica. Ainda terá que ocorrer muita conversa, né? Vai ter que ter muito debate. E é importante que isso seja colocado para a sociedade. É estranho que uma ideia que não foi nem mencionada durante todo o processo eleitoral, de repente seja anunciada como uma decisão sem discutir com nenhum segmento da sociedade. Como várias outras dessas decisões estão sendo anunciadas agora pelo Twitter, volta aquela história de cobrar para quem pode pagar, que é o grande problema. Como é que vai comprovar que pode ou não pode pagar? As universidades públicas. Então, nós somos a favor de que os ricos paguem pela educação pública, mas que todos os ricos paguem, não apenas aqueles que têm filhos na universidade. O grande problema do Brasil não é a gratuidade das universidades, é o sistema tributário, que é um sistema regressivo. Faz com que os pobres paguem mais do que os ricos. E esse é um problema que deveria estar sendo enfrentado. Aliás, foi um tema muito discutido durante a eleição, porque várias candidaturas de diferentes matizes políticas, ideológicas, levantaram essa questão, da necessidade de reformar o sistema tributário brasileiro para taxar mais os que ganham mais e taxar menos os que ganham menos. Curiosamente, não é isso que está sendo anunciado agora. E como uma maneira de fugir desse debate, se diz que vai haver essa cobrança
dos que podem pagar na universidade, o que, na verdade, é algo que carece de estudos que justifiquem, porque 70% dos alunos que estão nas universidades públicas federais vêm de famílias com renda per capita de até um salário mínimo e meio. Então, quer dizer, apenas 30% estão acima desta renda, e mesmo estes acima dessa renda não têm necessariamente nenhuma capacidade de pagamento de anuidade. Por exemplo, na Federal do Pará, qual seria o percentual com essa capacidade de pagamento? Está em torno dessa média. 30%? Não é que tem capacidade. 70% certamente não tem. Não tem. Porque está na faixa... Né, e 30% poderá ter ou não? Poderá ou não. Não é? A Andifes, uma época, fez um estudo e mostrou que se nós fôssemos cobrar dos que estão acima de um salário mínimo e meio, cada família que tem um filho na universidade teria que deixar para a universidade o equivalente a 20% de toda a renda familiar. Qual é a família, né, que pode hoje destinar 20% de toda a renda familiar para manter um filho na universidade? E quem tem 2 filhos? Quer dizer, o Brasil precisa primeiro mudar a sua estrutura de renda, não é? Acabar com essa enorme distância que tem, essa desigualdade muito acentuada, para depois pensar em alguma solução dessa ordem. Enem e vestibular. Sim. A universidade continua tendo uma única prova de acesso, que é o Enem, que é uma prova que é muito importante porque democratiza o acesso à educação superior. Quando nós adotamos o Enem, foi uma coisa curiosa. A universidade passou de 70 mil candidatos no vestibular para 120 mil candidatos no estado do Pará. O que significa isso? Tinha 50 mil jovens, não é, que tinham interesse de participar do vestibular da universidade, mas não podiam simplesmente se deslocar dos seus municípios para um município onde a universidade tinha um campus. Usando o Enem acontece em todo lugar, então o Enem democratiza o acesso. Então a universidade continua usando o Enem. Agora, o que ela fazia era, colocava 80% das vagas no processo seletivo próprio, usando o Enem, e 20% das vagas no SISU, também usando o Enem. A prova é a mesma. Por que este ano nós não vamos ofertar pelo SISU? Porque nós transferimos as vagas do SISU para o nosso processo seletivo próprio. Então não houve redução de vagas. Na verdade, até aumentou mais ou menos 80 vagas a mais teremos em 2019 em relação a 2018. Agora, por que fizemos essa opção? Porque o SISU está com alguns problemas que estão gerando ociosidade de vagas. Nós não preenchemos todas as vagas. 30%, no ano passado, neste ano de 2018, 35% das vagas que a Universidade Federal do Pará colocou no SISU não foram preenchidas. Então, veja só, nós temos uma situação em que há milhares de jovens paraenses fora da universidade, querendo entrar na universidade, e nós estamos ficando com vagas não preenchidas por causa de problemas no funcionamento do SISU. Então, nós já discutimos isso com o MEC, eu ainda estava na Andifes, na presidência, em junho, quando fizemos um seminário, convidamos o MEC, relatamos todos esses problemas, apresentamos algumas ideias, porque esse é um problema que acontece em universidades do Brasil inteiro. E o MEC está ciente de que é necessário fazer ajustes no SISU, então nós, este ano, saímos, nós não abandonamos o SISU, recuaram. Recuamos para garantir que todas as vagas sejam ocupadas. E aí, assim que esses problemas forem resolvidos, a universidade de Federal do Pará, quais são os 3 cursos mais demandados e os 3 menos demandados? Os mais demandados são Medicina, Educação Física e Direito. Educação Física não tem em Belém, é só no interior. Né? Educação Física nós temos... Já tem em Belém? Temos em Belém e temos em Castanhal. Castanhal. Medicina, Educação Física e... Direito. E Direito. Isso. E os 3 menos demandados? São licenciaturas, naturalmente, né? São normalmente licenciaturas, mas aí varia qual licenciatura e qual interior. São normalmente cursos de licenciatura em campi do interior. Bem, a universidade está lançando agora um curso inovador de restauração, conservação e restauração. Isso. Simultaneamente um curso, um mestrado, né? Ciência do Patrimônio, me parece que é a nomenclatura correta. Isso é algo extremamente novo, creio eu, que só existe em níveis de São Paulo, né? E vai funcionar lá no Convento dos Mercedários. É isso? Isso. Está tudo pronto?
nós estamos abrindo essa nova frente de trabalho, né, para atender uma necessidade, que é uma grande necessidade do nosso Estado, de formar profissionais para trabalhar pela preservação desse patrimônio histórico, arquitetônico, e criamos o curso pela UFPA de graduação em conservação e restauro, e a CAPES, submetemos a CAPES a proposta do mestrado, que também foi aprovada para nossa alegria. Então, em 2019, nós começamos simultaneamente a graduação. Só um parênteses, qual é a relação que tem desse curso de graduação de conservação com o curso de arquitetura? Então, o curso de conservação e restauro é um curso multidisciplinar, inclusive seguindo a linha dessas mudanças que estão ocorrendo no mundo contemporâneo, sobre as quais nós conversamos aqui em outra oportunidade. Quer dizer, que você precisa formar profissionais que de acordo com a dialoguem demanda, com diferentes campos de conhecimento, porque os problemas hoje eles têm uma natureza que não é disciplinar. Né? Então, você vai ter gente da arquitetura, mas você vai ter gente da geologia, você vai ter gente da museologia, você vai ter gente de artes visuais, entendeu? Então, todos vão trabalhar o mestrado? O mestrado vai ser um dos 4 mestrados que existem no país nessa área de conservação e restauro. Né? É muito importante, vai ser um trabalho pioneiro e vai ser bom porque ele vai já articular essa base de pesquisa também. Então, vai ser uma oportunidade para formar, não é, profissionais que vêm de diferentes cursos e até os egressos dessa graduação que nós estamos criando. O corpo docente desse mestrado é local? Ele é todo local, também multidisciplinar. É o mesmo grupo que vai ofertar a graduação, vai atuar no mestrado. Esse curso de conservação e tecnológico são 2 anos e meio, 5 anos? Não, é uma graduação regular. Normal, 4 anos. Sim. É uma graduação regular, o diploma é um diploma de graduado em conservação e restauro. E a situação do convento dos mercedários? Noto que o senhor está tentando, mas não é nada fácil, e aquilo é muito grande. Sim. Né? Está precisando de uma revitalização urgente. Lá requer, o prédio requer 2 tipos de intervenções. Né? Uma primeira nós estamos fazendo, que está ao alcance da universidade, que é recuperar as condições físicas para o funcionamento regular, rever as instalações elétricas, sanitárias, a refrigeração. Isso tudo está sendo feito para colocar em funcionamento. Já, inclusive, recuperamos a área do auditório, foi lá que foi realizado o Fórum Circular, que discutiu essa questão do Centro Histórico de Belém. Então, foi a primeira atividade já no Mercedários, sob a responsabilidade da universidade. Agora, e estamos avançando para que esses cursos que vão iniciar no ano que vem já iniciem lá com todas as condições. Mas há uma segunda intervenção necessária e essa requer um investimento maior, é um projeto de restauro de toda a edificação e aí a gente quer fazer isso, inclusive, abrangendo a Igreja das Mercês. Que já seria um grande laboratório para os cursos. Exato, para os próprios alunos desses cursos que vão estar funcionando ali. Então, nós submetemos um anteprojeto para atender uma carta consulta do Ministério da Justiça que tem uma linha para financiar o restauro de edificações históricas e o Ministério, com base nessas respostas à carta consulta, ele vai elaborar um edital e aí, quando estiver publicado esse edital, então nós vamos nos candidatar para captar aí um recurso de maior monta para fazer uma intervenção mais significativa. Bem, então já a partir de janeiro já vai funcionar lá os cursos, né? O curso de mestrado a partir de março, o curso de graduação começa em agosto. E a editora da universidade, quando se muda para lá, com uma loja própria? Nós pretendemos ter tanto a editora como outras coisas que vamos colocar lá na área do térreo central, ao longo do primeiro semestre. Talvez a partir de março, mas alguma coisa entre março e junho. Queremos ter, então, uma livraria da editora, uma galeria de arte também vai funcionar lá e teremos uma atividade da Escola de Música da universidade. Na verdade, estamos planejando 2 atuações da Escola de Música lá. Uma primeira que é o curso de canto gregoriano, que estará lá muito bem localizado ao lado da Igreja das Mercês. E que foi pensado no tempo passado na Capela Pombo. Para a Capela Pombo, exato. Só que a Capela Pombo nós ainda estamos mais atrasados na recuperação, porque aí dependemos do IFAM. E pretendemos também colocar uma outra atividade do curso de música, que vai consistir de uma oferta, um calendário anual de oferta de cursos de extensão para o público em geral.
cursos de formação musical, o curso musical. de música também vai funcionar no Mercedário? Não, ele não é nível superior, né? Nós temos licenciatura em música que funciona no campus, vai continuar funcionando no campus. Temos os cursos técnicos de música. Que é o SAM, Serviço de Atividades Isso, antigo Musicais. SAM, que é a Escola de Música da UFPA, que funciona ali na Conselheiro, vão continuar funcionando lá. 2 atividades da Escola de Música que vão ser levadas para o Mercedário. Heitor, aquele casario da Ladeira do Castelo, que é da universidade, me parece que não houve recursos, a vegetação aérea já tomou conta, e qual é a situação? A situação lá é parecida com a situação da Capela Pombo. A universidade apresentou um projeto, o IPHAN pediu alterações, a universidade fez as alterações, submeteu o IPHAN solicitou novas alterações, a universidade submeteu as novas alterações e, no caso do casario, está aguardando a avaliação do IPHAN. Corre risco de desabamento, coisa assim? Risco sempre tem. Nós estamos tomando alguns cuidados para evitar que isso aconteça. Um novo período fizemos de escoramento, etc. Mas nós estamos numa situação delicada, porque nem que queiramos, não podemos intervir, porque sem autorização do IPHAN, nós não podemos mexer em nada lá. Se dissesse, porque a universidade não entra então e constrói logo alguma parede lá, não pode. Qualquer intervenção depende da autorização prévia do IPHAN. Então, essa dificuldade no vai e vem de projetos entre o FPA e o IPHAN é que está retardando a intervenção, tanto no casario da Ladeira do Castelo, como na Capela Pombo. Esse dedo xiita do IPHAN quer dizer que não mexe só com a iniciativa privada, também com o poder público. Não, aí não tem nenhum privilégio para o poder público, são as mesmas regras para todo mundo. Não é fácil, né? Fica nessa situação toda o tempo todo. Voltando ao campus, nós temos a situação dos peludinhos, pelo acordo que o senhor fez com o Ministério Público Federal. Agora, este mês e início do mês que vem, o senhor vai ter que retirar todos os animais do campus. Entregar para o Centro de Zoonoses da Prefeitura. Em que estágio se encontra essa situação, que não é nada fácil? O senhor vai mexer no vespeiro. É uma situação muito complexa, Bona. Agora, deixa eu explicar umas coisas para você. A situação dos cães errantes na universidade, ela é antiga, mas ela ganhou contornos muito especiais recentemente, por 2 razões. Uma primeira é que aumentou o número de animais por conta da ação de acumuladores de animais dentro do campus. E a segunda é que agora nós temos muitos alunos que são deficientes visuais ou que têm deficiência visual ou que são cegos e temos muitos alunos cadeirantes. Então, o trânsito dessas pessoas na universidade passou a ser uma preocupação a mais e que tem relação direta com essa questão dos animais. O que provocou isso tudo? Não foi a universidade, mas foi uma ocorrência que houve de um ataque a um cão-guia de uma aluna com deficiência visual que gerou uma manifestação junto ao Ministério Público Federal. Isso aconteceu em 2014. Em 2015, o Ministério Público Federal abriu um inquérito civil 606/2015, por meio do qual ele demanda que a universidade encontre uma solução para retirar os cães de circulação e permitir o livre trânsito de alunos com deficiência ou alunos cegos. A partir daí começou uma negociação com todos os envolvidos para tentar solucionar isso e nós até agora não tivemos uma solução definitiva por 2 razões. Uma primeira é que nós tentamos desenvolver um projeto que era de natureza acadêmica, queríamos desenvolver uma tecnologia para lidar com isso, mas tivemos dificuldades com pessoas que têm aquele apego com os animais, não é? E porque se você for produzir uma tecnologia para solucionar, quer dizer, ela tem que resultar na adoção desses animais por famílias responsáveis, portanto, retirando os animais de circulação. Mas a chegada de animal é sempre muito maior do que a saída. Então, pode ou não ser, não é? Aí o que aconteceu agora? O Ministério Público Federal nos cobrou novamente e nós dissemos, olha, nós estamos tendo dificuldade, inclusive alguns cuidadores de animais querem que nós coloquemos a nossa estrutura à disposição deles. O problema é que a universidade não pode. Ela não pode fazer... Mas eu cheguei a conversar com o senhor logo depois que o senhor assumiu.
E o senhor tinha uma ideia junto com o veterinário? Era o projeto que nós estávamos construindo. De criar um canil lá em terra. Não era um canil, ele seria um espaço transitório de apoio a esse projeto que era de pesquisa e de extensão. Então, o que nós faríamos? Nós providenciaríamos a castração dos animais, depois faríamos os exames médicos todos, trataríamos tudo que fosse problema de saúde deles e os levaríamos à adoção. Então, este era o projeto. Aí isso ia envolver o uso das informações todas na produção de trabalhos científicos e o desenvolvimento de uma tecnologia para ser aplicada em outros lugares da cidade para controlar essa população de cães errantes. Mas nós sofremos a oposição de grupos que não querem que os animais saiam das universidades. Agora nós ficamos no impasse, quer dizer, alguns querem que os animais permaneçam e o Ministério Público nos cobra que os animais sejam tirados da universidade para que as pessoas... O senhor vislumbra uma decisão que deve acontecer agora, até final do ano. De que solução o senhor vai... Veja, quem determinou a solução foi o Ministério Público Federal. Sim. O que o Ministério Público Federal nos disse? Primeiro, vocês não podem destinar nenhum recurso da universidade para cuidar de cães errantes, porque não é atribuição da universidade. O que nós já sabíamos. Tá. Não é? Por isso não tínhamos feito nada nessa direção. Os cuidadores não têm como bancar a coisa. Eles não têm, claro, é impossível. E nem poderiam dentro da universidade, porque não é atribuição da universidade resolver esse problema. Eu reconheço que é um problema delicado, eu compreendo a causa, não é? Mas não é atribuição da universidade resolver essa questão dos cães errantes. A universidade não tem estrutura para isso e nem que ela quisesse, ela não poderia, porque a universidade não pode mobilizar recursos públicos para executar uma atividade que não tem relação com as suas funções. Então, nós levamos a questão ao Ministério Público, né, e pedimos ao Ministério Público que se manifestasse quanto às providências que nós deveríamos tomar. E ele, então, nos fez essa recomendação, que é a recomendação 33/2018, que determina que nós temos que mobilizar os nossos recursos apenas para atividades acadêmicas, de ensino, pesquisa e extensão, e que os animais devem ser transferidos para os centros de zoonoses. Agora, eu não posso colocar esses animais num caminhão e levar para o centro de zoonoses. Tem que ser negociado com o centro de zoonoses. E já houve alguma negociação? É? O centro de zoonoses já esteve lá? Já fez um censo? O Ministério Público Federal chamou o centro de zoonoses, não é? A prefeitura e a universidade, e nós estamos tentando, então, em conjunto, construir, não é, essa solução, que vai ter que ser uma solução gradual. Você vai ter que ir o senhor tem um censo atual? Quantos cães existem lá no campus? Até isto é difícil, porque nós não conseguimos nem ter acesso a todos, mas nós estimamos que é um número em torno de 200 cães. E as negociações continuam? Quer dizer que até o final do ano teríamos uma solução? Nós estamos completamente disponíveis para construir a solução que for razoável, que garanta o respeito aos direitos dos animais e garanta o direito dos alunos e de toda a comunidade, o direito à circulação livre no campus. Em particular, que garanta que os alunos que têm deficiência visual e os alunos que são cadeirantes, que eles possam se locomover com tranquilidade dentro. Exato, sem... Reitor Emanuel Torini, muito obrigado por mais essa entrevista, essas informações que são extremamente interessantes. Espero conversar com o senhor quando estiver lá Mercedário já em pleno funcionamento. Ótimo. O senhor sabe que ali é uma vitrine muito grande, né? A localização dele é muito importante. Sim. Eu lhe agradeço muito, estamos sempre à disposição, estamos muito contentes de estar podendo começar essa atividade no Mercedários. Eu acho que a universidade vai dar uma nova contribuição à cidade, ao Estado, e nós esperamos, com a nossa atuação ali, também contribuir para fortalecer aquela área como um polo de cultura na nossa cidade. Que bom, tomara. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário, agora horário de verão, é um pouquinho mais cedo. Tchau.